Disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido. Senão, eu saberei. Sodoma e Gomorra foram as duas cidades destruídas por Deus, por causa de seus grandes pecados. Deus fez com que chovesse fogo e enxofre sobre elas, livrando apenas Ló e sua família. A destruição de Sodoma e Gomorra está registrada no livro de Gênesis, capítulo 18 e 19. Vemos anteriormente, no capítulo 13, que houve uma contenda entre os pastores de Abraão e os de Ló, seu sobrinho, e tiveram que separar-se. E habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Porém, a Bíblia diz que eram muito maus os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Sodoma e Gomorra são listadas entre as cidades que se ajuntaram no vale de Sidim, Gênesis 14 e 3. Essas cidades são geralmente identificadas como as cidades da planície. Além de Sodoma e Gomorra, havia também as cidades de Adimá, Zeboim e Zoar. Eram cidades regadas pelo rio Jordão, sendo assim, eram cidades férteis, que tinham condições de sustentar sua população. Além disso, eram cidades que tinham reis. Nós vemos no capítulo 14, versículo 8. A Bíblia diz que certo tempo, os reis de Sodoma e Gomorra se juntaram com mais 3 reis para guerrear contra 4 reinos inimigos em um lugar chamado Vale de Sidim. Esses 5 reinos são derrotados pelos 4 reinos. Nessa ocasião, Ló também acaba sendo levado como prisioneiro, juntamente com aqueles povos. Quando Abraão ficou sabendo dessa notícia, reuniu 318 homens para resgatar o seu sobrinho. Ele conseguiu salvar a Ló, juntamente com ele as 5 cidades. O rei de Sodoma ofereceu riquezas a Abraão em forma de gratidão, mas ele recusou toda a recompensa. Gênesis 14, 21 ao 23. Vemos no capítulo 18 que o Senhor e 2 anjos vieram falar com Abraão. O Senhor informou a Abraão que o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado tem se agravado muito, e por isso iria destruir a cidade. Abraão pediu então por misericórdia pelas pessoas justas que moravam na região. Gênesis 18, 23 ao 25. Por isso Deus disse que se encontrasse apenas 10 homens justos, não destruiria a cidade. Mas não havia ali nem 10 homens justos. Por amor de Abraão, Deus enviou 2 anjos para tirarem Ló e sua família de Sodoma antes da destruição. Os 2 anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los, prostrou-se com o rosto em terra. Então Ló insistiu que aqueles anjos, que tinham forma de homens, passassem a noite em sua casa. Porém, ainda não tinham ido deitar-se, quando todos os homens de toda parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa, chamaram Ló e disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Ló tentou impedi-los e até lhes ofereceu as suas filhas, para que eles não fizessem mal aos 2 anjos, porém eles não quiseram ouvi-lo. Então os anjos feriram aqueles homens de cegueira e finalmente puderam tirar Ló e sua família da cidade. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Certamente foram muitos os pecados de Sodoma e Gomorra, sendo eles violência e imoralidade sexual. De modo semelhante a esses, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e às relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno. Elas servem de exemplo. O apóstolo Pedro declara que a destruição de Sodoma e Gomorra é um exemplo daquilo que vai acontecer a todos os ímpios. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios.
Porém, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz em Mateus 10:15 que haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aqueles que se negarem a dar ouvidos à palavra do Senhor.